Boa noite, estamos aqui para mais uma live. Bom, nós começamos ontem aquela proposta dos 21 dias em direção a 2020, né? Iniciamos ontem e eu quero te dizer que hoje faltam 20 dias. Ontem eu falava sobre a relevância, né, de nós pensarmos em 21 como um propósito no qual nós vamos nos preparando, nós vamos nos adaptando e criando correntes, né, correntes de emoções, correntes de pensamentos e até mesmo do ponto de vista neurológico, criando uma trilha neuronal, né, onde em termos de sinapses nós conseguimos começar a ter uma nova percepção sobre, né? E neste sentido, as nossas percepções, elas podem mudar. Vamos imaginar, se uma pessoa não tem o hábito de beber água, né? E a gente sabe que beber água é muito importante. Se você não tem esse hábito e você começa a colocar lá no celular para te lembrar de beber água e durante 21 dias você segue esse propósito, então durante o tempo que você ainda não tornou isso um hábito, o celular te lembra. Mas depois de 21 dias o seu celular tocando e você bebendo água naqueles horários marcados, de repente o celular não precisa mais te avisar, porque agora você criou uma conexão interna, você criou um novo hábito. E pensando na relevância desses 21 dias, como essa prática do novo hábito, foi que eu me propus a aparecer aqui no Instagram, no Face, né? Me comuniquei com alguns amigos mais próximos, algumas conexões pessoais, também no WhatsApp, mas nesse sentido, falar, vamos junto, bora fazer essa corrente na qual ao longo de 21 dias nós vamos pensar e projetar esse 2020 que está chegando, né? Um ano bonito, né? 2020, olha, isso soa bonito, isso se escreve bonito e eu tô com muitas boas perspectivas. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com excelentes perspectivas para esse ano. Mas perspectivas, elas são algo do plano das ideias e a gente precisa ir para além das ideias. Ir para além das ideias significa, sabe, botar a mão na massa, pegar no concreto. E não dá para esperar concretizar isso a partir de 1º de janeiro. Até porque 1º de janeiro, vamos lá, é feriado. Aí dia 2 a gente tá com a ressaca do dia 1º, né assim? Aí a gente fala, deixa eu terminar a semana que vem. Aí a gente dá uma olhada no calendário e fala, carnaval. E aí fica aquela velha história, que tudo começa depois do carnaval. Nina, parou, stop, chega agora. As coisas não vão começar depois do carnaval, porque o seu 2020 já começou agora. Se você não acompanhou a live de ontem, bom, na verdade ela fica, 24 horas, já saiu, a de ontem já saiu, mas lá no Face eu postei na minha timeline, então ela continua lá, você pode ir lá no meu Face, Márcia Cristóvão, e olhar o que foi que eu falei ontem, que reflexão que eu fiz ontem. Inclusive a reflexão de ontem foi feita dentro de um workshop que eu estava fazendo aqui em Brasília, né? Porque hoje eu estou em Brasília, eu não estou em sala de aula, né? Não sei se você está observando lá atrás, tem um telão, né? Eu nem fui para o quarto, a luz do quarto está escura, resolvi fazer essa live aqui na sala de aula mesmo. E eu estava então aqui em Brasília ontem fazendo um workshop que é o Despertar da Fênix. E na live de ontem eu falava disso, né? De que nós somos fênix. E eu trabalhei aí 4 aspectos, 4 importantes perguntas, que são 4 importantes reflexões. Se você não acompanhou a live ontem, se você não viu aqui no meu story, ficou aí nas 24 horas, então ainda dá tempo de ser lá no Facebook, porque lá eu não vou tirar do ar, vou deixar rolar lá. E a de hoje, eu quero pensar num segundo aspecto, porque ontem eu falava o seguinte, que a fênix é uma ave que carrega muito peso, né? As lendas dizem que uma fênix é capaz de carregar um elefante. E olha que a fênix, ela tem o tamanho aí no máximo, né? Todas as lendas trazem essa ideia de no máximo o tamanho de uma águia, mas ela é capaz de carregar um elefante. Então eu dizia ontem,
Nós precisamos assumir as bagagens que nós temos que carregar, sabe? Parar com essa coisa de vitimização e não dou conta. Então, se você quer encarar um 2020 bacana para a tua vida, que não vai começar depois do carnaval, mas que já está começando agora, que já começou ontem, 21 dias de preparação mental, de preparação emocional, de preparação espiritual, de preparação material para esse 2020 como nós queremos. Então, isso começa por você assumir as cargas que você tem que levar e parar de reclamar. Então, isso foi uma das falas de ontem. Mas hoje eu quero fazer um contraponto. Por quê? Nem toda carga é para ser levada. Eita lelê! Então tem carga que eu tenho que assumir. E se é o peso de elefante que eu tenho que carregar, eu vou parar de reclamar, vou parar de chorar, vou parar de me vitimizar e vou dizer, é isso que eu vou fazer. Se para obter o que eu desejo, para alcançar as minhas metas, esse é o preço a ser pago, eu vou pagar este preço. Carregar o peso de elefante, se assim necessário for. Porém, alguns de nós carregam sobre os ombros toneladas desnecessárias. E é isso que eu quero falar hoje. Quero trazer hoje a nossa percepção. E para tal, eu quero comentar com vocês sobre a questão da síndrome da pele de anfíbio. Será que você vive essa síndrome da pele de anfíbio? Eita, como que é isso, hein? Síndrome da pele de anfíbio. Bom, então vamos lá. Existem algumas rãs, alguns sapos, que moram em lagoas vulcânicas. E as lagoas vulcânicas são essas lagoas deliciosas, né? Se você gosta de Caldas Novas, daquela aguinha quentinha de Caldas Novas, que a gente entra lá, ai, relaxa, uma delícia, e vai à lagoa vulcânica. Adoro lagoa vulcânica. Sei não, hein? Porque as lagoas vulcânicas, a temperatura delas se eleva ou abaixa de acordo com a atividade do vulcão. Então existem determinados momentos que a temperatura se eleva e depois ela vai abaixando. E esses anfíbios que moram nessas lagoas vulcânicas, eles desenvolveram uma habilidade de se adaptar a essa temperatura. Captaram? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Bom, o que acontece? A temperatura eleva e abaixa e ele não sai de lá, porque ele se adapta na medida que ela vai aumentando. Porém, se a atividade vulcânica fica muito intensa, essa lagoa chega a níveis de temperatura que começam processo de fervura, que vão gerar, vamos imaginar, vai processar um cozimento. E aí, esses anfíbios que estão ali na lagoa, adaptáveis que são, não percebem mais que a temperatura já não deve ser suportada. Então eles começam a suportar algo mais forte do que eles deveriam suportar. Olha a conexão. Nós, seres humanos, temos como uma habilidade extraordinária justamente a nossa capacidade de adaptação. Eu, você, nós nos adaptamos. Nos adaptamos ao frio, ao calor, à abundância, à escassez. Nós nos adaptamos até à doença. Veja que algumas pessoas vivem um processo de adoecimento, de dor constante, e ela se adapta àquela dor. A gente pergunta, fulano, você está sentindo dor? Eu estou sentindo dor, mas ela está adaptada, ela já não reclama mais. Essa nossa capacidade de adaptação é uma grande bênção. Aliás, graças a essa capacidade de adaptação, nós não somos extintos, Quanto espécie, quanto raça, nós não fomos extintos. Porém, a nossa maior bênção pode ser também a nossa maior maldição. Porque na medida que você se adapta excessivamente, pode chegar uma hora que passa da medida. Às vezes, esse vulcão, que propõe essa lagoa da vida, já elevou a temperatura da água para um nível de fervura e você já tinha que ter saído de lá há tempos. Mas como você tem pele de rã, pele de anfíbio, você se adapta e continua lá. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. Então eu quero perguntar, quais são os pesos que você vem carregando nesse 2019? Eu me lembro de alguns anos atrás atender uma paciente que era uma mulher muito sobrecarregada. Ela era jovem ainda, não tinha nem 30 anos completos.
E ela chega na sessão um dia, ela sempre reclamava de muitas dores nas costas e foi a um médico, um ortopedista, que olhou, analisou a sua coluna vertebral e disse: olha, minha filha, você tem uma coluna de uma senhora de 80 anos e você não tem nem 30 ainda. E interessante porque eu já estava trabalhando com ela na psicoterapia sobre essa temática dos pesos que ela carregava que não eram delas, não eram dela, né? E essa foi uma sessão muito bacana, porque eu trabalhei com ela exatamente isso, né? Do ponto de vista psicológico, você está carregando pesos. E o que você está fazendo com a sua coluna física é algo que você está fazendo com a sua coluna energética. Para cada parte do corpo físico existe uma parte energética. As doenças psicossomáticas são isso. Quando nós não conseguimos resolver no plano psíquico, no plano energético, as nossas demandas, nós começamos a descarregar isso no nosso corpo orgânico. Então vem a gastrite nervosa, vem as psoríases, as alergias tópicas, né? Vem as rinites e as ites da vida. Então nosso corpo torna-se esse depositário dos processos emocionais. Bom, para isso, essa pergunta é muito séria. Se você quer construir um 2020 melhor para a tua vida pessoal, profissional, você precisa começar a pensar em saúde integral. E a pergunta dessa noite, a reflexão dessa noite, porque a minha promessa foi essa: 21 dias de reflexão para a gente construir um 2020 melhor. Então a reflexão dessa noite é essa: quais são os pesos que você está carregando e não deveria carregar? Se como águia nós somos capazes de carregar um elefante, como águia não, me desculpe, como fênix, né? Eu trabalhei ontem o símbolo da fênix. Se como fênix nós temos a força de carregar um elefante, se necessário for, por outro lado nós precisamos alcançar a sabedoria. Meu querido, minha querida, a sabedoria é: o que eu tenho que suportar? O que é a bagagem que eu preciso carregar e eu vou assumir, sabe, sem choradeira, sem reclamação, porque isso é o necessário para que eu chegue onde eu desejo? Porém, contudo, todavia, entretanto, quais são as bagagens que eu devo largar? O que eu tenho que tirar do meu ombro? Sai, 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 sai. Talvez seja um momento muito bacana de, nesses 21 dias, na verdade agora 20 dias, faltam 20 dias para 2020. Talvez seja um momento bem bacana de você começar a fazer quase que uma sessão de exorcismo, né? Sai pra lá, sai pra lá. Essas bagagens, às vezes, eu vou dar umas ideias para vocês. O peso dos outros. Às vezes você carrega um peso que não é seu. Sabe, tem pessoas que emprestam dinheiro sabendo que não devia emprestar. E, aliás, nem tem sobrando. Está passando necessidade para dar o dinheiro para o outro que vai gastar o dinheiro como pródigo, e você não sabe dizer não. Às vezes, carregar o peso do outro é ficar aguentando a choradeira do outro. Às vezes, o outro é um vampiro emocional na tua vida, que só suga a tua energia e você continua se doando, se doando, se doando e nunca tem nada em troca. Sabe, carregar o outro. Às vezes, o peso não tem a ver com os outros, tem a ver com você mesmo e com o seu passado. Às vezes você carrega uma história do seu passado e você não encerra essa história, né? Você fica se lembrando de coisas que foram e continua se culpando, continua chorando as mágoas, continua triste. Gente, o luto, ele tem um espaço e um tempo. A gente precisa fechar os lutos, né? Seja a luta pela perda do ente querido, do emprego, de um amor, não importa. Nós precisamos fechar os nossos lutos, parar de carregar esse passado, né? Um saudosismo que nos faz mal, por exemplo. Às vezes é o peso da culpa. Eu acabei de citar a culpa, então de repente algo que você fez e você não se perdoa. A falta de perdão nos leva a uma adaptação além do necessário. Às vezes esse peso é o peso do perfeccionismo, né? Eu quero que tudo seja lindo, nos mínimos detalhes. E daí você fica nessa sobrecarga. Porque quem é o perfeito, meu caro, minha cara, quem é o perfeito? Você é uma máquina? Nem a máquina é perfeita, né? O computador vive dando pau, é uma máquina. Então nós ficamos querendo atingir um nível de perfeccionismo que não nos pertence, que nos pesa. E aí a gente podia voar como fênix, como águia, e tá aqui amarrado no solo pelo peso do perfeccionismo. E a questão é que
A gente se habitua tanto com essas coisas, né? E aí pensando na questão da pele do anfíbio, nessa síndrome, que de repente a gente já está nessa lagoa com uma água em ponto de efervescência, nós estamos nos matando, as doenças psicossomáticas estão chegando e a gente ainda não se livrou. Minha pergunta, a pergunta de $1 milhão para hoje. Quais são os pesos dos quais você vai abrir mão? Os pesos dos quais você vai abrir mão para começar 2020 com energia extra. Sabe o que ocorre? Imagina, você é um carro potente. Bacana. Vamos pegar uma Ferrari? A potência de uma Ferrari. Você é uma Ferrari. Só que você vai amarrar atrás um trator. E aí essa Ferrari está puxando um trator. Cara, não foi feito para isso. Não foi para isso que a Ferrari foi construída. Então não importa a potência que você tem. Se você estiver puxando um trator, esse trem vai dar errado. E esse trator às vezes é o peso que você não tem que puxar. Porque lembre-se, se você tem que carregar um elefante, você é capaz de carregá-lo. Mas se esse elefante for desnecessário, você vai carregá-lo. Só que você está exercendo um nível de adaptação desnecessária. Síndrome da pele de anfíbio. E aí você não está sendo sábio. Sabedoria é descobrir o que eu tenho que levar, que é necessário, que é importante. E o que eu tenho que deixar, que é peso morto, peso desnecessário. E o meu convite, querido e querida, é que a gente entre em 2020, assim, de verdade, assim, esse é o desejo do meu coração, porque na medida que eu falo pra você, eu tô falando pra mim, sabe? Isso tá repercutindo aqui dentro do meu coração. Essa é uma verdade pra mim. Então, o meu desejo é que eu tenha sabedoria para largar em 2019 o que eu não preciso mais. Talvez esse peso tenha sido necessário anteriormente, mas agora não é mais. Então, o meu desejo de coração para mim e para você é que nós alcancemos sabedoria para deixar para trás os pesos que não nos pertencem, que não nos são necessários, que a gente abra mão dessa pele de anfíbio que se adapta ao extremo e crie uma nova sensibilidade e que nós possamos ser sensíveis para, com sabedoria, abrirmos mão dos pesos desnecessários e assim entrar em 2020 mais leves. Porque se você estiver leve, você vai usar todo o potencial de Ferrari que você tem. E se você ainda é um motor 1.0, pode ser que nessa fase de vida, em relação à sua carreira, em relação a uma área específica, você ainda seja um motor 1.0. E como motor 1.0, olha, porque 1.0 não pode andar? Pode, mas vai andar leve. E com essa leveza, você vai alcançar o que você deseja. Então eu quero te desafiar para agora, terminando essa live, assim que você, talvez você não está me acompanhando, você que está me acompanhando ao vivo aqui, vários amigos queridos acenando, né? Eu não parei para falar oi, boa noite para vocês, mas eu fui vendo que foi gente entrando e acenando. E assim, eu estou muito grata, né, por você estar aqui comigo agora nessa live. Mas se você não está assistindo agora nesse momento ao vivo e vai assistir depois, assistiu, termina de assistir, tira um tempinho para você sentar e começar a buscar essa sabedoria e fazer uma lista. E eu te convido a isso. Faça uma lista dos pesos que não te são mais necessários e que você pode deixar em 2020, pode deixar em 2019, deixa para trás e já vai se preparando. Porque para você virar essa chave do dia 31 para o dia 1º é um pouco complicado. Mas se você passar os próximos dias, 20 dias, consciente dessa virada de chave, durante 20 dias você pode construir uma lista do que você não quer mais, dos pesos que você vai abrir mão e retomar a sensibilidade da tua pele, para que você realmente se torne melhor para si mesmo e com essa leveza construa o 2020 que você deseja. Bom, eu te espero amanhã tem mais uma reflexão. Eu quero estar juntinho com você nesses 21, agora 20, amanhã 19, contagem regressiva, para a gente construir as bases para o 2020 que nós merecemos. Beijo grande, ótima noite, ótimas reflexões, muita sabedoria e vai montar a tua lista. Tchau, tchau.